Olá, meu nome é Cristiane Bendo e eu sou professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. Na unidade da disciplina, nós vamos falar sobre o medo e a ansiedade das crianças no ambiente odontológico. E todos os direitos dessa aula estão reservados à Faculdade de Odontologia da UFMG. O objetivo desta unidade, nós vamos estudar o medo e a ansiedade odontológicas infantil, ou DFA, que é a sigla para a expressão em inglês Dental Fear Anxiety, e vamos focar nos conceitos, no desenvolvimento e manutenção do DFA e nos instrumentos utilizados para mensurar o DFA. Todos nós já experimentamos algum tipo de medo ou de ansiedade em algum momento de nossas vidas. No entanto, às vezes, nós ainda achamos difícil entender os medos das outras pessoas se esses medos forem diferentes dos nossos. Medo e ansiedade geram uma série de reações cognitivas, reações neurobiológicas, reações emocionais e reações comportamentais, que são então desencadeadas quando nos deparamos com uma situação que acreditamos ser perigosa. E essas respostas nos permitem que nos protejamos. Dessa forma, o medo e a ansiedade são estados que visam promover a sobrevivência e geram uma sensação de proteção. Então, por exemplo, nossa atenção ela se concentra no perigo que acreditamos que estamos passando ou que vamos passar, e o nosso corpo, então, se prepara para lutar ou fugir. Embora essas respostas de sobrevivência sejam importantes em situações onde existam realmente perigos, perigos reais, quando não há uma ameaça real, essas respostas podem ser muito desagradáveis. Nesse caso, as reações fisiológicas que são induzidas pelo medo ou pela ansiedade podem gerar uma certa angústia nas pessoas e uma dificuldade para encarar certas situações, como, por exemplo, o tratamento odontológico. E isso pode ser um desafio para os profissionais de odontologia que tratam crianças com medo ou ansiedade em relação ao tratamento odontológico. Os profissionais eles podem ter dificuldade para entender as reações de medo e ansiedade de seus pacientes infantis. Então, os membros da equipe odontológica precisam entender por que as crianças experimentam medo ou ansiedade na ida ao dentista e o impacto desse tipo de sentimento sobre os pensamentos e comportamentos dos seus pacientes infantis. Isso vai permitir que os profissionais da área de odontologia desenvolvam empatia com seus pacientes. Compreender a perspectiva do paciente é um primeiro passo importante no desenvolvimento de um trabalho centrado no paciente. Diante dessas sensações do medo ou da ansiedade, as crianças podem começar a ficar mais ansiosas também, porque não entendem o que está acontecendo com seu corpo. Portanto, a primeira coisa que os dentistas podem fazer para apoiar seus pacientes que são ansiosos é explicar a reação de medo, de lutar e fugir e normalizar seus sentimentos de ansiedade. E existem 3 conceitos que nós devemos entender e saber diferenciar: o medo odontológico, a ansiedade odontológica e a fobia odontológica. Em geral, os termos medo e ansiedade são utilizados na literatura como sinônimos muitas vezes, ou de formas alternadas. O termo medo, na verdade, ele é descrito como uma reação a um perigo imediato. Já a ansiedade, ela é uma reação a um perigo em potencial. O medo, então, é conceituado como uma resposta emocional, fisiológica e comportamental a uma ameaça ou um perigo real, imediato. A ansiedade, então, ela é uma resposta à ameaça ou um perigo abstrato. A ansiedade ela está mais relacionada com a antecipação do encontro com um estímulo temido. Então, aquilo que eu sinto antes, aquela ansiedade que a gente fala que a gente sente só de prever o que pode vir a acontecer. Então, no contexto da odontologia, o medo ele estaria mais relacionado a uma reação a um estímulo
que é percebido como ameaçador, como, por exemplo, a broca ou a anestesia. Já a ansiedade, ela seria mais relacionada a um estado de apreensão, como, por exemplo, pensamentos de que algo terrível está para acontecer dentro do ambiente odontológico. E a ansiedade ela ocorre antes da pessoa ir para a consulta odontológica ou antes do tratamento ocorrer. Entretanto, no dia a dia do consultório, é difícil separar o que é medo odontológico do que é ansiedade odontológica. Além disso, as crianças tendem a experimentar diferentes combinações de respostas de ansiedade e de medo ao mesmo tempo. Dessa forma, o termo medo e ansiedade odontológicos, ou o DFA, que é o Dental Fear Anxiety, que é o termo em inglês, ele pode ser utilizado para descrever esses sentimentos negativos associados ao ambiente odontológico. Então, ele pode ser usado como um termo único. A gente pode usar medo / ansiedade odontológicos como uma única expressão. E a fobia odontológica? Ela é caracterizada por ser uma forma mais grave de medo e ansiedade odontológicos. E é caracterizada pela presença, então, desse medo, dessa ansiedade excessivo por pelo menos 6 meses, quando os cuidados odontológicos acabam sendo evitados por causa dessa sensação de medo ou de ansiedade, ou esses cuidados odontológicos, quando são necessários serem realizados, eles são realizados sob grande estresse do paciente. Então, seria um medo ou uma ansiedade desproporcional àquele perigo real representado pela situação odontológica. A prevalência de medo e de ansiedade odontológicas, ela pode variar entre 6 a 20% em crianças de todo o mundo, de acordo com diferentes estudos, usando escalas de avaliações similares. E para medir o medo e a ansiedade odontológica, nós devemos utilizar instrumentos validados. Existem diversos tipos de instrumentos utilizados para esse fim na literatura. Então, nós temos instrumentos que podem ser medidos, podem ser usados apenas no ambiente do consultório odontológico, outros já podem ser aplicados fora do ambiente do consultório, na população em geral. Existem também aqueles instrumentos que são vinculados a figuras, a escalas de face ou desenhos, ou aqueles que têm só questões sobre os diversos sentimentos ou sensações no dentista. E ainda, quando se fala de criança, principalmente, existem aqueles instrumentos que são respondidos pela própria criança. E tem os instrumentos que são respondidos pelos pais ou responsáveis. Então, os pais ou responsáveis relatando, reportando como as suas crianças se sentem em relação ao medo e ansiedade odontológicos. Então, quais os desafios os cirurgiões dentistas e a equipe odontológica enfrentam no tratamento de uma criança com medo e ansiedade odontológicas? O tratamento dos pacientes com altos níveis de ansiedade, ele pode ser demorado e gerar ansiedade e estresse na própria equipe odontológica. Os dentistas, eles também podem hesitar em fornecer o tratamento a um paciente com medo e ansiedade odontológica devido à preocupação que eles têm de que possam piorar esse estado de medo e ansiedade, da criança, que já possui essa sensação, ou também receio de não saber como lidar com o medo ou ansiedade odontológicas da criança de forma eficaz. Há também implicações financeiras do tratamento de crianças com medo e ansiedade odontológica. Por exemplo, um tratamento odontológico de uma criança ansiosa pode consumir muito mais tempo. Ela pode também ser perdida, o dentista não conseguia muitas vezes fazer o procedimento que tinha planejado, e ainda os pais cancelarem as consultas, por causa dessa ansiedade da criança, provocando assim um impacto financeiro no consultório. Além disso, as crianças com altos níveis de medo e ansiedade odontológicas, elas são frequentemente encaminhadas para serviços de atenção secundária. Então, isso pode resultar em crianças ainda mais ansiosas, pois elas têm que esperar por períodos mais longos até conseguir o tratamento odontológico. E muitas vezes a condição bucal dessas crianças, pela espera, acaba piorando, o que favorece ainda mais, cria um ciclo e alimenta o medo e a ansiedade odontológicas. Finalizamos, então, esta primeira videoaula
do conteúdo de medo e ansiedade odontológicos infantil. Na próxima videoaula, nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento e a manutenção do medo e da ansiedade odontológicas em crianças. Até lá!